passando esses ganhos e a gente gosta muito de, tipo, toda vez que a gente consegue aplicar alguma coisa, falar, a gente gosta de falar para todo mundo o que aconteceu. Ótimo, muito bom, excelente. Parabéns. Nós merecemos o melhor desse mundo, viu, Cris? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Aline? Eu nunca apareci aqui. Tudo bem, Aline? Nós somos merecedoras de tudo melhor dessa vida, entendeu? Então, nunca a gente pode falar que eu não posso. A gente pode, sim. Divide 10 vezes, da melhor maneira. É isso nós aí. podemos tudo, porque Deus prospera na vida da gente, não é verdade? É verdade. Então, merecemos o melhor nesse mundo. É isso aí, gostei de ver. Toda isso, positividade, sempre. É isso. E hoje o nosso tema vai falar muito sobre isso, gente. O tema de hoje, na minha opinião, é um dos temas mais importantes da nossa jornada, porque nós vamos falar hoje sobre inteligência emocional. Vamos entender de que forma a inteligência emocional ela consegue nos ajudar ou nos atrapalhar ou nos ajudar na nossa jornada profissional. Estão prontos para o dia de hoje? Quem tiver com a apostila, quem tiver aí com o livrão, deixa eu te dizer qual a página que você vai abrir. Vamos lá para a página... Página 71. 71. Vamos falar hoje sobre inteligência emocional, a mais importante de todas as habilidades humanas. Já vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho, gente, para eu compartilhar aqui a tela. Pronto, vocês estão visualizando a tela, gente? Tá ok aí para vocês? Ótimo. Então, vamos lá. Ó, nosso combinado de sempre. Precisou falar alguma coisa, pode escrever aqui no chat, tá bom? Ou levantar a mãozinha que eu paro para vocês falarem. Vamos lá. Inteligência emocional na formação do líder de sucesso. Gente, inteligência emocional. Tem pessoas que pensam assim, inteligência emocional, a gente lida dentro da nossa vida pessoal, dentro do ambiente empresarial. Por que eu vou precisar disso? Olha, inteligência emocional é a mais importante habilidade humana, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Os grandes desafios, os grandes problemas que eu vejo acontecer na vida das pessoas têm a ver com a falta da habilidade na inteligência emocional. Pessoas que não conseguem se desenvolver emocionalmente, são pessoas que não conseguem avançar na direção daquilo que elas querem. Pessoas que, às vezes, têm uma inteligência racional, cognitiva muito boa, conhecem muito do seu trabalho, conhecem muito da teoria, conhecem muito daquilo que executa, mas têm dificuldades nos relacionamentos. Em todos os lugares, todas as empresas, não importa qual é o conteúdo que você vende, não importa qual o conteúdo que você tem de serviço, a inteligência emocional vai fazer grande diferença no seu sucesso. Por isso, essa é uma das maiores habilidades humanas. Inteligência emocional é sinônimo de sucesso. As pessoas mais bem-sucedidas, não importa a idade, as pessoas, nem mercado de trabalho, as pessoas mais bem-sucedidas, elas têm inteligência emocional desenvolvida. Então, inteligência emocional é sinônimo de sucesso. Agora, tem pessoas que falam assim, Cris, eu não sei se eu tenho inteligência emocional, eu não sei se isso funciona para mim, eu não sei nem se eu conseguir desenvolver. E tem pessoas também, gente, que elas têm uma grande dificuldade em viveram desafios na sua vida profissional, na sua vida pessoal, e às vezes falam assim, olha, eu não tenho inteligência emocional,
Eu sou uma pessoa que eu perco a paciência, quando eu vejo, eu já disse. Alguém aqui passa por isso, gente? Daquela, quando você percebeu, você já, falou o que não era para falar. Isso é falta de inteligência emocional. E tem gente que fala assim, Cris, eu não consigo, eu sou diferente. Eu sou uma pessoa mais calma e eu não consigo me expressar. Eu gostaria muito de dizer o que eu penso, mas eu também não consigo dizer, eu não consigo falar, eu fico engolindo o sapo. Alguém aqui passa por isso? Levanta a mãozinha para mim. Gente, coloca aqui no chat para mim. Quem que é mais irritado, que fala sem pensar? Coloca aqui assim, eu sou mais irritado, falo sem pensar. E alguém que fica mais caladinho, que não consegue se expressar, coloca aqui para mim. Eu não consigo me expressar. Só para eu saber aqui como é que vocês estão. Se vocês estão mais para o lado do que fala, ou se vocês estão mais para o lado de quem não consegue se posicionar e dizer o que realmente pensa, o que realmente quer. A Bárbara levantou a mão. Pode falar, Bárbara. A Bárbara levantou a mãozinha. Pode soltar seu microfone e falar, Bárbara, fica à vontade. Levantou sem querer? Pode abrir o seu microfone e falar, Bárbara. Sua mãozinha está aparecendo para mim. Será que você está levantando sem querer, Bárbara, sua mãozinha? Foi sem querer, desculpa. Não tem problema. A Ana Karina colocou, não me expresso, medo de magoar muitas vezes. A Caroline, sou do time que fala. Tainara, sou do time também que fala. Gente, eu era do time que falava. Quando eu vi, eu já tinha falado, eu já tinha dito, e muitas vezes eu falava sem pensar, então eu me arrependia. Uma das coisas mais importantes no desenvolvimento da inteligência emocional para mim foi aprender quando falar, o que falar e a forma de falar. E isso é inteligência emocional também. A Jennifer, não consigo me expressar. A Adriana, falo antes de pensar. Eu era assim também, Adriana. Você vê, a Jennifer, ela deve ter suas dores, porque não consegue se expressar. Então, da mesma forma que quem fala sem pensar tem as suas dores, quem não consegue se expressar também tem. A inteligência emocional, ela vai nos ajudar a mudar esse comportamento. E a pergunta que está aqui para vocês agora é possível reconstruir a sua inteligência emocional? Imagina que você perdeu a inteligência emocional, perdeu a maneira de falar, de se posicionar, de dizer, você não consegue. Será que é possível mudar isso? Será que uma pessoa que não consegue falar, pensar antes de falar, ela consegue começar a respirar e falar antes e se tornar mais comedida nas palavras? E uma pessoa como a Jennifer, que não consegue se expressar, será que ela consegue passar a se expressar? Olha a Ana dizendo, é possível sim. Adriana, acho que tudo que queremos podemos. Muito bom. É sim, gente. Aqui na Febracis a gente fala muito sobre treinar até se tornar. Nós podemos mudar tudo que nós quisermos. Tudo que nós quisermos na nossa vida, a gente pode mudar. A gente precisa treinar. Treinar até que a gente se torne. Se você é mais intempestiva, mais explosiva, fala mais sem parar para refletir antes, você pode começar a treinar seus ouvidos para que você ouça com mais calma. Você pode treinar a sua maneira de falar, tom de voz, a forma como você fala, o ritmo como você fala. Quem não consegue se expor pode começar a se expor, a falar, não precisa brigar para isso. Expor aquilo que você pensa não necessariamente vai fazer você se desentender com alguém. Mas expor o que você pensa com segurança vai ser extremamente importante para você. Você vai se sentir melhor, sua autoconfiança melhora, as pessoas também vão começar a te ver de uma forma diferente. E para liderar,
É preciso ter inteligência emocional. Inteligência emocional para você lidar com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa, com seus sentimentos, com seus comportamentos, mas também com os sentimentos e comportamentos das outras pessoas. Olha aqui a definição. Inteligência emocional falando sobre liderança. Liderar não é dominar, muito menos deixar as pessoas soltas. Liderar é possuir aptidões emocionais necessárias, a arte de persuadir e motivar as pessoas a fim de contribuírem para um objetivo comum. Olha só, quando nós falamos sobre liderar com inteligência emocional, nós estamos falando porque quando nós lideramos, nós queremos levar um grupo de pessoas, uma única pessoa ou um grupo de pessoas para um objetivo comum. Inteligência emocional fala sobre como eu lido comigo mesma, como eu lido com os meus pensamentos, como eu lido com os meus sentimentos, como eu lido com as minhas ações, como eu lido com o meu dia a dia, os meus desafios pessoais. Mas também fala sobre como eu lido com o outro. Como é que eu, líder, como é que você, líder, está lidando com as pessoas? Você tem conseguido, líder, conectar com os diferentes tipos de pessoas e levá-los a realizar o objetivo do seu departamento? O líder com inteligência emocional, ele consegue se conectar individualmente com cada pessoa do seu time e conectar o seu time, formar um grupo mesmo de pessoas que caminham na direção do objetivo comum daquele departamento. Quem faz isso? O líder, utilizando cada vez mais a sua inteligência emocional. Um líder inteligente emocionalmente, ele consegue extrair o melhor do seu colaborador. Quando um colaborador está com medo, inseguro, o líder consegue ir lá e motivar esta pessoa, trazer a esta pessoa, ao seu liderado, motivo para a ação. Consegue trazer ânimo, coragem, autoconfiança através das suas palavras, através da sua presença, através de técnicas mesmo, de liderança, que vão fazer com que o seu liderado caminhe com segurança na direção do objetivo daquele grupo, daquele time. E fazer isso é muito mais fácil quando você tem inteligência emocional. Porque quando você tem inteligência emocional, você cria uma rede de relacionamentos confiáveis dentro do seu grupo, dentro do seu time. As relações se tornam relações de confiança. Você consegue desenvolver mais o seu time. As pessoas confiam em você, você pode confiar nelas. Quando nós temos inteligência emocional, nós conseguimos ter coragem, inclusive para abrir os nossos corações e falar para as pessoas, conversar com as pessoas, dialogar. E é só quando nós falamos a verdade sobre o que está dentro de nós e do nosso coração que nós podemos resolver os desafios que acontecem dentro de nós e dentro do nosso time. Tá fazendo sentido, gente? Isso para vocês? A KPL Fashion colocando aqui, ó, método CIS é um bom começo. Sim, porque no método CIS é um curso de imersão de inteligência emocional. Dentro do método CIS, você vai passar por diversas ferramentas de forte impacto emocional. No método CIS, para quem não fez ainda, é um curso de 60 horas que nós fazemos em 4 dias, onde você vai ter muito conhecimento, muito conteúdo, muita informação, mas você também vai viver dinâmicas que vão abrir a sua mente para que você tenha excelentes resultados, para que você se enxergue de forma muito corajosa, para que você se enxergue de forma muito humilde e você entenda aonde você pode ajustar seu comportamento, seus pensamentos, sua maneira de lidar com você mesmo, sua maneira de lidar com a sua família, sua maneira de lidar com outras pessoas também. Então, o método CIS é o curso de inteligência emocional, o maior do mundo e o mais eficaz. As pessoas saem de lá
transformadas. E é claro que essa transformação, ela é proporcional à entrega que você faz durante esse curso. Porque se você vai, se você escuta, se você faz as ferramentas e você se entrega, a transformação, ela é muito poderosa, ela é muito grande, ela é muito impactante. Você já sai de lá se sentindo uma pessoa bem diferente da pessoa que você entrou. Alguém aqui já ouviu falar de Daniel Goleman? A Ana Karina já. Alguém mais já ouviu falar de Daniel Goleman? Natasha, Jean também já ouviu falar, Luiz Oliveira. Muito bom, muito bom. Daniel Goleman, ele é apresentado, conhecido como o pai da inteligência emocional. Vou fazer um parêntese rápido aqui, só para vocês entenderem. Ele não foi a pessoa que criou que fez a descoberta, porque ele não é cientista. Ele era jornalista do New York Times e ele fazia pesquisas de conteúdos, de assuntos, para que ele pudesse publicar. E uma das suas pesquisas, ele descobriu o estudo de 2 cientistas que falavam, eles fizeram a seguinte comparação, os cientistas, eles perceberam que existiam pessoas que tinham o mesmo nível de aprendizado, de estudo, se formaram na mesma faculdade, com o mesmo nível intelectual, mas alguns tinham um resultado profissional e financeiro muito bom, relacional, e outros não. Mas o nível de QI, o nível intelectual era o mesmo. Mas o que fazia com que determinadas pessoas tivessem um desempenho melhor, resultados melhores, relacionamentos melhores? E esses cientistas foram pesquisar. Quando eles pesquisaram, eles descobriram o seguinte: algumas destas pessoas, as pessoas que tinham mais resultado, elas tinham mais habilidades com as suas emoções. E esse assunto, ele foi tão importante, Daniel Goleman pesquisou isso, publicou isso no New York Times, e isso fez um sucesso tão grande que ele escreveu o livro de inteligência emocional. E a partir daí, ele mergulhou nesse mundo para entender o impacto, a importância, como desenvolver, o que era a inteligência emocional. Então, por isso ele é considerado o pai da inteligência emocional. E ele se tornou realmente um profissional desta área, e hoje ele tem empresas, ele trabalha muito em inteligência emocional, focado em liderança, e empresas que querem desenvolver inteligência emocional no mundo todo. E olha o que ele fala aqui. A descoberta do poderoso papel das emoções no local de trabalho põe os melhores líderes num lugar à parte dos demais. Não só sobre os aspectos tangíveis, como melhores resultados nos negócios e retenção de talentos, mas também em relação à moral mais elevada da equipe, maior motivação e comprometimento. Olha o quanto a inteligência emocional, ela interfere no resultado de uma empresa. Você vai ver líderes lidando melhor com as suas emoções, líderes que conseguem ter resultados profissionais mais significativos, você vai ver uma maior retenção de talentos, você diminui a rotatividade, o turnover da sua empresa. E você consegue também ver uma equipe com uma moral mais elevada, mais motivada, mais comprometida, mais integrada, a partir do momento em que ela desenvolve mais a inteligência emocional. Então, e isso é algo treinável, isso é algo que você vai treinar, isso é algo que você pode desenvolver. Às vezes você está pensando assim, nossa, Cris, mas eu me percebo sem conhecer muito as minhas emoções ou lidar muito com as minhas emoções. E nós começamos a nossa tarde de hoje falando que inteligência emocional é treinável. Não importa o desafio emocional que você vive hoje, inteligência emocional é treinável. Você pode desenvolver o que você quiser. E o papel da liderança, o sucesso do papel da liderança, está diretamente ligado à qualidade da inteligência emocional que você tem. Ao quanto você desenvolveu a sua inteligência emocional.
Quando a gente vai falar sobre inteligência emocional, Daniel Goleman fala muito sobre as competências pessoais e as competências sociais da inteligência emocional. Então, imagina que eu pego aqui, vou pegar o tema da inteligência emocional e vou dividir em duas partes. A competência pessoal fala como eu lido com a minha inteligência emocional, fala como eu trabalho a minha autoconsciência. Será que eu sei dar nomes para os meus sentimentos? Será que eu sei reconhecer como eu estou me sentindo? Ou será que eu fui treinado na minha casa, no lugar onde eu cresci, a não falar sobre emoções e nem perceber? Eu conheço muitas pessoas que elas não conseguem dizer qual o sentimento que ela tem. Eu conheço muitos líderes que foram treinados para resolver as coisas sem se envolver emocionalmente. Gente, não tem como. A emoção faz parte da vida. O que nós precisamos é lidar com essa emoção, é fazer esse segundo ponto, que é a autogestão. É como eu lido com a emoção que surge. Imagina que eu estou triste, imagina que eu estou chateada, alguma coisa aconteceu, eu estou com um problema grave, mas eu preciso resolver algo importante no meu trabalho. Então, eu vou fazer uma gestão das minhas emoções, da minha tristeza, para que eu possa ter um melhor desempenho no meu trabalho. Ou eu estou muito alegre, eu estou muito eufórico com alguma coisa, mas eu estou precisando trazer um pouco mais de atenção para esse momento. A euforia, ela nos tira do estado de atenção. Então, muitas vezes, eu vou precisar diminuir a empolgação, a euforia, para que eu consiga focar. Foco, gente, é diretamente ligado à inteligência emocional. Quanto mais um líder desenvolve suas habilidades emocionais, mais ele consegue dar foco ao que de fato é importante. Pessoas que conseguem manter a concentração, manter o foco, ela consegue ter um melhor resultado. E isso tem a ver com a inteligência emocional. Isso tem a ver com a minha habilidade, com o quanto eu conheço dos meus sentimentos. O quanto eu conheço dos meus sentimentos. O quanto eu consigo lidar com aquilo que eu estou sentindo. O quanto eu consigo manifestar a minha opinião sobre determinado assunto de forma equilibrada, sem agredir, sem ofender. O quanto eu consigo lidar com aquela pessoa que no ambiente de trabalho que eu não concordo com ela. O quanto eu consigo lidar no dia a dia com essas diferenças. E isso tem a ver com a inteligência emocional. As pessoas que vivem tendo conflitos, problemas dentro do seu ambiente de trabalho, são pessoas que não estão sabendo lidar com as suas emoções. Então, o primeiro passo, como eu lido com as minhas emoções e desenvolvo as minhas competências pessoais. Já o segundo, competências sociais, é como eu lido com o outro. Como é que eu lido com o outro? Eu tenho consciência social? Eu consigo perceber o melhor momento para eu falar? O que falar? Com quem falar? Eu consigo gerenciar aquilo que eu sinto pelas pessoas do meu ambiente de trabalho? Ou será que eu não gosto de fulano, então eu não vou falar com fulano, eu não vou me encontrar com fulano, eu vou evitar o fulano? Porque lidar com a sua emoção é você conseguir conduzir uma conversa com alguém, uma conversa madura, independente do seu sentimento. O quanto você tem usado as emoções a seu favor. Inteligência emocional fala sobre a minha habilidade de lidar comigo e com as minhas emoções, mas também de lidar com o outro. O quanto você está sabendo lidar com o outro? O quanto você lida com uma pessoa que é tão diferente de você? Sentimento, não tem como separar sentimento. Não tem como. Não tem como você dizer assim, eu vou achar aqui, ó, esse sentimento que eu estou aqui agora, vou botar dentro de um potinho, vou deixar aqui e pronto. Vou trabalhar e depois eu vejo o que eu faço. Gente, isso não existe. A maior bobagem sobre inteligência emocional é essa aqui, ó. Para você ter sucesso profissional, você precisa deixar as emoções em casa.
Isso não existe. As suas emoções são suas e elas estão com você e elas vão com você aonde quer que você vá. A grande questão é como você está levando essa emoção e como você está expondo essa emoção. Vocês assistiram já aquele filme Divertidamente, gente? Quem aqui já assistiu? A Ana já assistiu? Tainara, o Jean. Gente, aquele filme, ele é um filme de neurociência. Aquele filme é um filme inteligentíssimo. Você quer entender sobre emoções? Você precisa assistir aquele filme. Ele vai falar exatamente o quanto as emoções são importantes, o quanto cada emoção tem o seu valor, o quanto cada emoção ela vai impactar na sua vida, na sua jornada, no seu trabalho. Não tem como você separar uma coisa da outra, não tem como. O que é clima? Se fala muito sobre clima organizacional, né? E o que é o clima organizacional, gente? O que é clima organizacional? Quem sabe? Quem sabe o que é clima organizacional? Coloca aí, Ana. Fala aí, Ana. Eu acho, aqui tem a cola, né? Não dá pra gente olhar para a cola, né? Mas é o impacto direto, né? Como que a gente percebe o clima? Eu já trabalhei em empresas grandes que a gente trabalhava com essa questão do clima, né? Então, assim, ele também não é só um quesito, eu falo assim, são muitas coisas envolvidas. Para você falar de clima, você tem, nossa, dá para enumerar 15, 20 condições que você dá também para os seus colaboradores. Mas claro que ele tem uma ligação muito direta com quem lidera essa equipe, né? Então, essa equipe sendo liderada por um bom líder que tem toda esses controles aí, também traz motivações, que motivações hoje, né, a gente fala, até se for olhar Daniel Goleman aqui, ele tem a motivação 3.0, que não fala de motivação só em dinheiro, né, remuneração, mas é o clima organizacional dessa empresa, né? E é o líder que puxa tudo isso, com certeza, né? E lá a gente vai falar, se eu não me engano, é no capítulo 8, nós vamos falar sobre maneiras diferentes da gente motivar as pessoas, motivar o nosso time, porque nós vamos falar sobre os diferentes tipos de perfil comportamental. Essa aula também é incrível, eu gosto muito. Mas quando a gente vai falar do clima organizacional, nós falamos sobre a inteligência emocional de cada indivíduo, porque o clima organizacional, ele é a média da inteligência emocional das pessoas. Então, se eu tenho um setor onde as pessoas estão desenvolvidas, elas são desenvolvidas na sua inteligência emocional, elas se conhecem, elas conseguem olhar para dentro, elas conseguem tirar o melhor delas, elas conseguem se relacionar bem com as pessoas, nós temos um desenvolvimento muito maior e um clima bom, onde é agradável trabalhar, onde é agradável estar com as pessoas. Só que se eu tenho um time que as pessoas estão desequilibradas, elas não se conhecem, elas vivem num ambiente de confusão, de intriga, de fofoca, o clima fica péssimo. E nós acabamos perdendo bons profissionais. Pessoas desenvolvidas, de inteligência emocional desenvolvida, elas não conseguem suportar um ambiente ruim, gente. Um ambiente de muita intriga, de muita confusão, de muita briga, de muita fofoca. Então, eu quero melhorar o clima organizacional da minha empresa, eu preciso estar atento a melhorar a inteligência emocional dos meus colaboradores. A minha enquanto líder e também dos colaboradores. Não existe clima organizacional bom com pessoas que não se conhecem, pessoas que não sabem lidar com as suas emoções. Porque toda emoção é importante. Tem pessoas que pensam que ser inteligente emocionalmente é viver na maior paz, na maior calma o tempo todo. Gente, não. Não é assim. A tristeza, ela é importante. Por quê? Porque quando você está triste, é um sinal de que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está boa, tem alguma coisa que é importante que seja ajustada. Então, ela é importante. A raiva é uma emoção muito importante. Porque a raiva, ela é uma emoção de força. Ela é uma emoção que te coloca em ação, ela te coloca para agir. Mas o que você precisa? Ter muita sabedoria.
é não usar a raiva contra alguém. É você usar a raiva contra uma situação. É você se chatear com uma situação e dizer assim, olha, não aguento mais. Eu não aguento mais, eu vou resolver essa situação aqui. E você fazer o possível para você resolver a situação. Não é você brigar diretamente com ninguém. Tá certo, gente? Não é brigar com as pessoas, mas é você usar a força da raiva para você resolver aquela situação. Então, todas as emoções são importantes. E não tem como você falar assim, eu estou com um problema em casa, eu vou largar meu problema em casa e vou para o trabalho e está tudo normal. Não está normal. O que acontece muitas vezes é que a gente não fala sobre esse problema no nosso ambiente de trabalho. Mas a sua mente, seu coração não está totalmente bem resolvido naquela situação. Então, a sua produtividade tende a cair, porque você está, sim, com alguns problemas. O que é importante? É você aprender a lidar com isso, a você olhar para isso. Peraí, gente, a gente não resolve o problema enfiando embaixo do tapete, ok? Não é o tempo que cura nada, não. A única coisa que tempo cura é queijo. Tem alguém de Minas aqui? A única coisa que tempo cura, gente, é queijo. Tempo não cura nada. Você precisa, para curar feridas, para curar dores emocionais, você precisa olhar para isso e resolver, e enfrentar, e olhar e dizer o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, o que está acontecendo aqui. E é a partir disso, dessa consciência, desse olhar verdadeiro para dentro de você, que você vai conseguir resolver esses desafios. Então, não adianta esconder. Ó o Eric Rosa, de Minas. Eric, mas você vive bem, hein? Ó, a Capela é mineirinha, pertinho de BH. Ô, coisa boa. Trembão. Eu sou goiana, mas eu adoro Minas. Comida de Minas, para mim, não tem melhor, não. Adoro. Então, gente, o que nós precisamos? É olhar com coragem para aquilo que a gente está sentindo, não esconder emoções. Se a sua empresa tem um departamento para isso, senta, conversa. E aqui, líderes, eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Escutem as pessoas do seu time. Ouça as pessoas do seu time. Chama, fala, olha, eu estou percebendo, parece que você não está muito bem. Vamos conversar um pouco? Deixa eu entender o que está acontecendo com você. Como que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Às vezes, tudo que esse colaborador precisa é de alguém para ouvir. Ouvir sem criticar, ouvir sem acusar, simplesmente ouvir, líder. Qual é o espaço de tempo que você está colocando na sua agenda, na sua vida, para você ouvir seu liderado? Tenha isso na hora de você montar a sua agenda e programar a sua agenda. Coloque na sua agenda um tempo para você ouvir individualmente cada um. Chama para tomar um café com você e fala, senta aqui, quero só te ouvir. Não seja aquele líder que quando você chama alguém para conversar, as pessoas já falam, lá vai ele brigar. Ixi! O líder vai e chama a pessoa, os amigos, vixi, achando que já é briga. Não. Seja um líder que chama, que conversa sobre bons assuntos também. Que você chama, faz um apontamento sobre algo que não está legal, mas seja também aquela pessoa que às vezes só chama para conversar, só chama para dar um abraço, só chama para tomar um café, para saber como é que a pessoa está. O quanto você está cuidando das pessoas que estão sob a sua responsabilidade. O quanto você tem realmente amado essas pessoas. Olhado no olho, deixado o telefonezinho de lado e olhado nos olhos dessa pessoa, amado essas pessoas. Porque liderança é isso, gente. Liderança não é só mandar fazer as coisas, não. É estar junto, é acompanhar. E o seu resultado vai ser cada vez melhor quando você aprender a fazer isso. Para ter sucesso profissional, você precisa ter emoções inteligentes e levar com você essas emoções onde quer que você vá. Nós estamos trazendo para o ambiente profissional, mas quando você for para qualquer outro ambiente, é importante que você leve. É importante, você vai participar de um curso, você vai participar de um congresso, você vai participar de um evento. É importante você ter comportamentos emocionalmente inteligentes. Existem muitos líderes e gestores despreparados técnica e cognitivamente, porém o maior despreparo
é a falta da inteligência emocional. Porque o preparo técnico e cognitivo, ele é mais fácil. A pessoa vai ler sobre aquilo, a pessoa vai estudar aquilo, a pessoa vai ler aquele livro técnico, vai fazer um curso, e ela tem um aprendizado. O maior desafio é a falta da inteligência emocional. Por quê, Cristiane? Porque a inteligência emocional é o que faz você se conectar com as pessoas, inteligência emocional é o que faz você pegar todo aquele aprendizado que você adquiriu e colocá-lo em prática. Quem não é inteligente emocionalmente ou quem não desenvolve emocionalmente, faz um curso, adquire aquele aprendizado, mas não pratica, porque são as emoções que colocam em prática ou não. Pessoas que se desenvolvem emocionalmente são as pessoas que elas até diminuem a procrastinação. Elas são pessoas ativas, elas são pessoas que fazem, porque elas entram em ação. Emoção está diretamente ligado à sua ação, à sua capacidade de agir, de evoluir, de avançar. Por isso que conteúdos técnicos e cognitivos são mais fáceis. O maior desafio é desenvolver as pessoas do ponto de vista emocional. Não importa quantas ferramentas de gestão e liderança você tenha, a sua capacidade de pôr em prática é diretamente proporcional à sua inteligência emocional. Quanto mais você desenvolver suas emoções e suas habilidades, mais você vai pegar, inclusive, as ferramentas aqui do curso e vai colocar em prática. Porque você vai entender, você vai dominar as suas emoções, você vai dominar a sua ansiedade e você vai conseguir colocar e fazer a coisa certa na hora certa, do jeito certo. Pessoas que não conseguem colocar as coisas, avançar em relação a aplicar o conhecimento, ela precisa desenvolver habilidades emocionais. Faz sentido, gente, isso para vocês? Então, o que eu vou querer que vocês façam? Eu quero que você reflita sobre o que nós falamos sobre inteligência emocional até aqui e que você responda estas questões da página 77. Eu vou colocar aqui, eu não sei se vocês têm, mas lá está o seguinte, a primeira pergunta. Primeira coisa, antes dessa aqui, eu quero que você escreva aí, fichas que caíram. O que são as fichas que caíram? O que você aprendeu até aqui? Diante desse conteúdo de inteligência emocional que nós falamos, sobre liderança, sobre comportamento, sobre o fato da inteligência emocional estar ligada diretamente a foco e execução. O que você percebeu? Que ficha que caiu para você a respeito da sua inteligência emocional? Aí a outra pergunta é, que decisões você toma? Eu vou escrevendo e vou colocando aqui, tá, gente? Vou colocar a musiquinha pra gente, para você se concentrar mais. A música tá alta, gente? Tá boa?
Quando vocês escrevem aí, vou pegar uma aguinha e já volto, gente. Concentra. Lembra que as decisões que vocês vão colocar são ações. Então, de que decisão você toma, é qual ação que você vai implementar. Ok, gente? Vocês precisam de mais um minutinho? Responda para mim no chat para ver se já está ok. Se a gente já pode avançar. Cris, você já conseguiu finalizar? Giovana, pessoal da Giovana Rebelo também. Conseguiram finalizar? Tudo bem? Vocês precisam de mais um minutinho, gente? Cadê o pessoal da KPL, Diego? Ok, pessoal. Conta para mim, quem é que vai contar o que percebeu?
Quem que vai abrir o microfone para me contar? Que ficha que caiu hoje? A gente não terminou não, viu, gente? Tem ferramenta para fazer, mas tem essa reflexão aqui antes. A gente ainda tem uma ferramenta muito importante para fazer. Quem que vai compartilhar comigo sobre o que percebeu a respeito da sua inteligência emocional, do que pode melhorar no relacionamento com as pessoas? Quem que pode falar? Diego, você está tão caladinho hoje, Diego. Cadê você? Oi, Cris, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Então, tá bom. Participa aqui com a gente, me conta. O que você percebeu hoje dessa questão da inteligência emocional? Eu já, assim, já é um ponto que eu venho trabalhando há algum tempo, né? A gente já fez outros cursos, e aí eu venho tentando administrar melhor, até porque trabalhar com o público faz parte. Eita, travou, né, gente? O Diego? Cadê o Diego? Volta, Diego! Tainara, então fala com a gente. Eu vi sua mãozinha, eu vi a mãozinha. Mas eu vou falar só um pouquinho assim de mim mesmo, rapidinho, certo? Não, o Diego voltou, deixa o Diego falar. Não, então pronto, depois você fala. Vai, Diego, agora voltou. Espera aí que você está sem som. Libera seu som para a gente. Oi, desculpa, caiu aqui a internet. Não tem problema. Como eu estava dizendo, né? Trabalhar com o público pede inteligência emocional, né? O que eu coloquei aqui é focar no que de fato é importante, né? Às vezes a gente prioriza sentimentos que não são tão necessários naquele momento e acaba perdendo a cabeça, né? E falando alguma besteira. Uhum. Saber administrar bem os sentimentos, né? E usá-los de fato na hora correta, né? Às vezes acontece tanto um imprevisto, assim, em loja com colaborador, como com o cliente. E aí, às vezes, a gente parar e refletir sobre aquela situação, a gente vai usar as palavras corretas e fazer com que ambas as partes entendam o que de fato aconteceu e isso termine de uma forma positiva, como um aprendizado, né? Que eu sempre passo para a minha equipe. Os problemas, eles vão existir, faz parte do nosso dia a dia a gente enfrentar essas dificuldades e a forma como a gente vai administrar isso é que vai definir quem a gente é, né? Muitas vezes a gente recebe clientes que vêm assim com a energia de tirar a sua paciência e a sua paz, mas a gente tem que ter sabedoria para administrar bem e contornar as situações. A construção de um clima organizacional saudável é muito importante, eu sempre prezei também por isso, porque eu acho que trabalhar é uma coisa que a gente faz, eu faço porque eu gosto, mas a gente não vem todos os dias, meu Deus, eu estou feliz que eu vou trabalhar. Então a gente tem que saber que tipo, se você vai lá passar 8 horas com aquela equipe, que sejam umas 8 horas saudáveis, que a gente se sinta bem, que a gente consiga ser produtivo. E aí eu tento passar isso para eles, porque a gente só consegue, para quem trabalha com meta, a gente só consegue se superar e chegar nos nossos resultados se a gente estiver focado nisso, né? E aí vai ter dias que a gente não está 100%, mas a gente tem que estar engajado para que chegue no nosso objetivo, né? Aí o que eu coloquei aqui que vai mudar com isso é que vai ser menos estressante, né? Porque às vezes a gente acaba absorvendo os sentimentos negativos e aí aquilo leva a gente para um lado negativo de se estressar, de perder a paciência, e com certeza se a gente parar e administrar os sentimentos, a gente vai evitar que isso aconteça. E o que isso vai influenciar nas pessoas é que uma comunicação clara, né, uma escuta ativa e uma empatia com o próximo vai fazer com que
o ambiente se desenvolva de uma forma mais positiva. É isso aí. Falei Excelente. demais. Não, falou não, foi maravilhoso, adorei. Por mais participações assim. Obrigada, Diego. De nada, boa tarde. Boa tarde. Tainara. Faço das palavras do Diego a minha. A gente é da mesma empresa, tanto ele como eu. Aham. Então a gente vai lidar com praticamente com os clientes diferentes, mas também bem parecidos, certo? Mas eu coloquei a ficha que caiu em mim nessa parte foi realmente saber escutar, porque logicamente eu acho que todo mundo precisa mesmo de inteligência emocional, porque vai ter nossos dias que vai ser muito estressante, vai ter dias também que é maravilhoso. Então sempre vai ter altos e baixos nas nossas vidas, tanto no profissional como no pessoal, certo? E eu coloquei para eu saber mais escutar, porque, tipo assim, eu passo pra minha equipe sempre assim, gente, eu posso ter saído, tipo assim, com meu marido, morrendo de a gente se brigar aqui em casa, de discussão. Sendo que quando eu chego num ambiente de trabalho, eu sempre falo pras minhas, gente, vocês nunca vão me ver, tipo, descontando. Nunca vão ver. Então, tipo assim, eu sempre tento realmente, o máximo possível, ter foco. Porque é isso que você falou, porque a gente tendo foco, a gente realmente vai deixando nossas emoções um pouquinho, tentando, né, obviamente, tentando deixar nossas emoções mais para baixo para a gente lidar com o que a gente quer dentro da empresa. E o que eu coloquei mais foi que, apesar de tudo das nossas emoções, sempre vai existir o escape. Existe escape para tudo. Que eu acredito, né? Realmente, tipo, nossa, a gente tá muito assim, sendo que encontrei essa coisa aqui que vai dar certo, entendeu? Então, eu acredito muito nisso. E a influência que eu sempre deixo, pelo menos lá na loja, que realmente eu sou uma pessoa que eu busco sempre estratégia. Apesar de tudo, eu sou uma pessoa bem estratégica, eu sou uma pessoa bem, tipo, ponto final, gente, encontrei isso aqui, é isso, vamos fazer, vamos ver se dá certo. E eu acho que a minha maior influência é isso, pelo menos dentro da loja, que as meninas me veem, tipo, é um escape mesmo, mas não acontece alguma coisa de problema, menina, Tainara. Então eu vou lá e eu resolvo. Então eu acho que isso é uma das maiores influências que, pelo menos dentro da empresa e aonde eu trabalho, que eu acho que eu tenho. E é isso, gente. Bom, muito bom, parabéns, excelente, é isso aí. Gostei, hoje vocês estão... Qual que é a empresa de vocês? Play Case e TK Case. De Fortaleza. Olha, que legal! Eu morei muitos anos aí. Excelente, obrigada, gente. E aí, olha só, quando a gente está falando de inteligência emocional, tem muitas pessoas que perguntam assim, tá, Cristiane, ok, mas como eu vou saber o que eu vou desenvolver na minha inteligência emocional? O que eu posso fazer? E quais são os pontos que não estão tão bons assim? Para isso, você tem uma avaliação. Quem está com o livrão é na página 79. Quem não está com o livrão, o Paulo colocou hoje lá no nosso grupo essa ferramenta que é essa aqui, ó. Avaliação multidirecional da inteligência emocional. Quem está com essa ferramenta aí? Tá. Quem não conseguiu imprimir, abra ela. Abra a ferramenta lá no grupo para você poder acompanhar. E aí nós vamos fazendo essa ferramenta juntos, tá? Eu vou lendo e nós vamos fazendo juntos. Quem tiver ok aí, dá um okzinho, faz o joinha aí, para eu saber que tá tudo ok. Rafaela, Cris, tá ok. Ana Karina, Josimar, tá ok também. Ótimo. Então, vamos lá. Essa ferramenta, ela é separada em duas partes. A primeira parte, nós vamos falar sobre as competências emocionais pessoais. Como eu lido com as minhas emoções, ok? Fala sobre mim, não fala sobre a relação com os outros. Depois que a gente terminar essa parte, a gente vai passar para a inteligência emocional social, que é como eu lido com as outras pessoas.
Então, primeiro, lá em cima, competências pessoais emocionais. Competências emocionais pessoais. 1. Autoconsciência emocional. Você consegue identificar suas próprias emoções e reconhecer o impacto das suas emoções nas suas ações e nas suas decisões? 1 é não ou muito pouco. 5 é muito. Eu consigo sim, sou muito bom nisso. Eu consigo sempre identificar minhas emoções, eu consigo reconhecer o impacto das minhas emoções nas ações, nas decisões. Então, de 1 a 5, o quanto você tem autoconsciência emocional? Marca aí. Isso, já marcou aqui, Adriana. Vão anotando no caderno de vocês, tá? Quem está com a ferramenta já anota aí também. 2, autoavaliação precisa. Você conhece os seus próprios limites e suas possibilidades, sem você se supervalorizar demais, nem se subestimar, achar que você não pode, que você não é capaz? O quanto você tem uma autoavaliação precisa sobre os seus limites e as suas possibilidades? Marca aí, de 1 a 5. Três, autoconfiança. O quanto você possui um sólido senso de valor próprio, de capacidade, de potencial. O quanto você acredita em você, no seu valor próprio, no seu potencial, nas suas capacidades, de 1 a 5. Marca aí. 4, autocontrole emocional. O quanto você mantém as suas emoções, os seus impulsos sob controle. O quanto você consegue controlar sua língua, sua fala, sua ação. De 1 a 5. 5, superação. O quanto você consegue demonstrar ímpeto, iniciativa, para você melhorar o seu desempenho, a fim de você satisfazer os seus padrões internos de excelência. Ou seja, o quanto você procura se superar. O quanto você está sempre querendo ser uma pessoa melhor, evoluir, avançar. 1 a 5. 6, iniciativa. O quanto você está sempre pronta para agir, para aproveitar as oportunidades. O quanto você está pronta para entrar em ação. 1 a 5. Transparência. O quanto você é honesta, é íntegra, é digno de confiança. O quanto você é verdadeiro em tudo que você faz e o que você fala. E aqui, gente, presta atenção nos detalhes, inclusive. Por exemplo, tem uma reunião marcada. Aí você está atrasado, você sabe que você vai chegar em meia hora, e você fala assim, não, daqui a 10 minutos eu estou aí. Daqui a 5 minutos eu estou aí, eu estou chegando. Ok? Isso não é verdade. Você não está sendo honesto. Então, eu quero que você olhe até para esses pequenos detalhes. O quanto você está sendo honesto, íntegro e digno de confiança. 1 a 5. Adaptabilidade, número 8. O quanto você tem flexibilidade na adaptação a pessoas que pensam diferentes de você, que são diferentes de você, que têm estilos diferentes de você. E o quanto você consegue se adaptar aos ambientes também que são diferentes de você. O quanto você consegue se comportar em ambientes diferentes. Você consegue ter essa adaptação? 1 a 5.
Otimismo. O quanto você consegue ver o lado bom dos acontecimentos, e qualquer acontecimento que seja. O quanto você consegue, até dos acontecimentos ruins, o quanto você consegue olhar para tudo que acontece e ver o lado bom das coisas. 1 a 5. Marca aí. E agora eu vou te pedir para somar. Você vai somar as notas que você deu do item 1 até o item 9. Vai soma e coloca aí total. Ok? Vamos agora para as suas habilidades sociais, que é como é que você lida com as outras pessoas. Empatia. Empatia. O quanto você percebe as emoções das outras pessoas, o quanto você consegue ouvir e prestar atenção no ponto de vista das pessoas e ficar atento mesmo às preocupações das outras pessoas. O quanto você tem de empatia, de 1 a 5, sinceramente. Dois, consciência organizacional. O quanto você consegue identificar e compreender as tendências, a rede de decisão e a política da empresa, política de empresa no nível de organizacional, perceber quem é o líder, quem que decide, o quanto você consegue ter essa clareza organizacional, entender quem é quem dentro da empresa, quem decide o quê. Porque, às vezes, tem aquelas pessoas que não estão com o cargo de liderança na carteira, mas elas são as pessoas que decidem. O quanto você tem esse discernimento e percebe quem é que está conduzindo as pessoas, quem é que, de fato, tem voz ativa e liderança. O quanto você consegue ter essa consciência. 1 a 5. 3, serviço. O quanto você consegue reconhecer e satisfazer as necessidades das pessoas do seu time, dos seus clientes, o quanto você consegue servir, o quanto você consegue ajudar essas pessoas a melhorar os seus desempenhos e alcançar os seus objetivos. Sinceramente, de 1 a 5. O mais importante aqui é você ser sincero e verdadeiro, viu, gente? É o mais importante. 4, liderança inspiradora. O quanto você consegue orientar e motivar as pessoas com uma visão apaixonante, o quanto você consegue conduzir as pessoas para caminhar na direção da visão que você tem, do objetivo que você tem. O quanto você consegue mostrar para essas pessoas que, da mesma forma que a empresa vai ganhar, que você, como líder, vai ganhar, que elas vão ganhar também, que essa evolução é um ganho para todo mundo. 1 a 5. Cinco, influência. O quanto você tem capacidade de persuadir, de influenciar as pessoas que você lidera. As outras pessoas também, não só a que você lidera, mas principalmente as que você lidera, ok? 6, desenvolvimento dos demais. O quanto você consegue ajudar as pessoas que você lidera a se desenvolver, através de feedbacks, através de orientação, através de conversas, aconselhamento, o quanto você consegue desenvolver as pessoas. 1 a 5. Catalisação de mudanças, o 7. O quanto você consegue iniciar e gerenciar mudanças e liderar as pessoas numa nova direção. O quanto você aparece uma nova direção, um novo foco, e você consegue canalizar as pessoas para esse novo caminho, para essa nova direção. 1 a 5.
8, gerenciamento de conflitos. O quanto você consegue solucionar as divergências entre as pessoas. O quanto você consegue resolver de conflitos que existem entre as pessoas, fazendo as pessoas se entenderem. Sinceramente, de 1 a 5. E trabalho em equipe. O quanto você consegue conquistar as pessoas para que elas trabalhem em equipe, o quanto você consegue juntar as pessoas, fazer com que elas formem realmente uma equipe e trabalhem com alto desempenho. O quanto você tem essa habilidade de formar time. 1 a 5. E agora você vai somar também, vai, soma aí, de 1 até o 9. Soma. A nota total, gente, para cada uma é 45. Para a primeira parte, a nota total é 45, para a segunda parte é 45 também. Eu quero que você olhe como é que está a sua nota em relação ao total. Primeira análise é essa. Como é que você está em relação à nota total das competências emocionais pessoais, das competências emocionais sociais? Você está próximo da nota máxima? Você tem uma boa habilidade, um bom desenvolvimento na inteligência emocional? Qual é a nota que você está? A nota máxima da ferramenta é 90. Qual é a sua nota total? Somando a primeira e a segunda nota, o quanto você está próximo de 90 pontos? Coloca para mim aqui no chat sua nota máxima. E coloca também qual foi a habilidade que você percebeu que você desenvolveu mais. A sua pessoal ou a sua social? Qual habilidade que você está mais desenvolvido? Pessoal? Legal, Ana. Ana Karina colocando aqui a pessoal dela. Quem mais? Coloca aí para mim. A pessoal ou a social? Social, 69. Ok. Mas olha só, gente. Aqui, se vocês notarem, aqui é um excelente indicador para o ponto que você pode melhorar e aonde você vai focar. Porque aonde você deu a nota mais baixa é o lugar onde você está com menos habilidade em relação a essa inteligência emocional. Então, vai ser o lugar onde você vai dar mais foco. Vamos imaginar que seja superação. O ímpeto de você se superar. Aí você deu uma nota mais baixa, um 2. Aí você vai olhar e vai dizer, eu não estou com muito ímpeto de superação. Ok, então, em que aspecto eu quero me superar? Qual aspecto eu decido me superar? Aí você vai dizer qual é o aspecto e o que você vai fazer para superar. Você vai definir quais são as ações que você vai fazer para você melhorar aonde você vai melhorar. Para quem está com social mais desenvolvido, então, olha para o social, verifique o que você ainda pode melhorar no social, mas olha para o seu pessoal também. No pessoal, aonde você pode melhorar? O que está faltando no pessoal para você ter uma nota e um resultado melhor? Porque o interessante aqui é que você tem os dois desenvolvidos, não é só no relacionamento com os outros. É que você também se desenvolva no relacionamento com você também. Ok, gente? Precisa estar atento a esses dois aqui. Olhar para um e olhar para o outro também. Quais são os aspectos? E você vai definir. Agora,
Nós temos lá, na ferramenta que o Paulo passou, deixa eu até olhar aqui no nosso grupo. Se você ver, tem uma segunda página, que é a página 80 na ferramenta que ele passou para vocês, 81. No livrão, ela está na página 80, que é essa aqui, ó, de feedback. Tá? Pontuação de feedback. O que significa isso aqui? Presta atenção em mim, gente, para não ter dúvida. O que você preencheu foi uma autoavaliação, você preencheu as suas notas. Então, você tem aí em mãos agora a sua opinião. Só que será que você realmente tem esses comportamentos da forma como você diz que tem? Eu vejo muitas pessoas colocarem que têm muitas habilidades emocionais que são ótimos, que sabem lidar muito bem com as pessoas, têm uma autoanálise maravilhosa. Mas quando eu vou conversar com as pessoas que convivem com ela, a análise não é tão boa assim, não. As pessoas falam que não conseguem enxergá-la com essa avaliação tão boa assim. Ou tem pessoas que dão notas muito baixas para ela, como se ela não tivesse muita habilidade, muita competência, e quando eu vou conversar com as outras pessoas, as pessoas dizem, não, ela é ótima, ela é uma pessoa que ela se conhece muito, ela sabe se relacionar com as pessoas. Então, não existe, às vezes, uma certa congruência entre a autoanálise, o que eu penso sobre mim, e o que as pessoas pensam sobre mim, como elas estão enxergando o meu comportamento. Por isso, o nome dessa ferramenta é avaliação multidirecional. Ou seja, eu estou me avaliando e as outras pessoas vão me avaliar também. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa página aqui da avaliação, você vai imprimir 5 páginas dessa aqui e vai entregar para 5 pessoas responderem para você de forma anônima. As pessoas não vão se identificar. Eu gosto de colocar essas folhas no envelope pardo. Se você trabalha no mesmo ambiente que essas pessoas, chame numa salinha, senta lá e fala, ó, você vai responder isso aqui de forma anônima. Você vai marcar um xizinho. E você faz com elas igual eu fiz com vocês aqui. Você vai lendo, explicando o que é cada ponto e pedindo para ela botar a nota. Quando elas terminarem, você pede para elas enfiarem dentro do envelopezinho pardo, sem o nome delas, sem nada. Porque o seu objetivo aqui é saber como as pessoas estão te enxergando. E aí, quando elas responderem, você vai colocar as notas dela aqui, ó. Pessoa 1, na primeira coluna. Pessoa 2, segunda coluna. Pessoa 3, terceira coluna. Pessoa 4, pessoa 5. Aqui no final tem a média, ó. Média de feedback. Então, se 5 pessoas responderam, você vai pegar a nota dessa primeira linha, somar as 5 primeiras notas, dividir por 5 e botar a média aqui. Se você só entregou o relatório para 3 pessoas, você vai somar a nota das 3 pessoas, dividir por 3 e colocar a média aqui. Ok? E você vai usar uma cor de caneta para isso. Uma cor de caneta para isso. Aqui está vermelhinho. Aqui, azul, é a sua nota que você deu na sua avaliação. Você vai transcrever para cá. Para quê, Cristiane? Para você comparar a nota das pessoas e a sua. Para você perceber se a sua autoanálise em relação a cada um desses pontos está ok. Faz sentido, gente, para vocês? Vocês entenderam? Tá claro aqui? Sim? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Só a Tainara está me respondendo, mas vocês estão caladinhos, tá porque entenderam, é isso? Eu estou olhando vocês, eu estou vendo. Rafaela, Ana Karina, ok. Ok, gente, então aqui você já vai ter uma visão bem interessante para você perceber se realmente aquilo que você está colocando como uma nota é o que as pessoas estão percebendo em você. Isso é muito rico. Essa avaliação é muito rica, ela traz muita clareza. Depois você vem aqui, ó.
essa mesma informação você vai passar para cá. Qual a diferença? Você vai gerar um gráfico. E aí eu peguei as notas que estavam aqui em vermelho, desse lado, e coloquei aqui, ó. E fui gerando um gráfico aqui. Depois eu peguei as notas que estavam em azul, joguei para cá e fiz um modelinho. Então, você pode ver que aqui fica bem gritante as diferenças entre a visão dos liderados e a visão do líder, a autoavaliação. Ok? Para que serve essa ferramenta? Para mostrar para você como está a sua inteligência emocional, para você, gente, para um monte de coisa. Para você avaliar a sua inteligência emocional, para você perceber onde pode melhorar, para você perceber como as pessoas estão te vendo, se elas estão te vendo do jeito que você realmente se vê. Quais são os lugares onde elas estão vendo comportamentos que você pode se desenvolver e melhorar. Então, são várias ações. E isso aqui você pode aplicar com cada colaborador seu também. Ele preenche sobre ele, faz uma autoavaliação dele, e os colegas avaliam também. Então, você consegue ter uma autoavaliação de inteligência emocional para todas as pessoas do seu time. Tanto sua enquanto líder, para você tomar suas decisões, como também em relação ao seu time. Tá claro isso? Fez sentido, gente? Tá, então o que você vai fazer? Eu quero que você, lá na página 83, para quem está com a apostila, você coloque lá que ficha caiu para você e que decisão que você toma a partir desta ferramenta que você acabou de preencher. O que você percebeu e que decisão que você toma? Escreve aí.
Ok, gente? Alguém precisa de mais um minutinho? Tranquilo? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer algo diferente que é muito legal. Eu quero convidar algum de vocês, para vir aqui conversar comigo a respeito o desafio que pode estar vivendo hoje em relação à inteligência emocional. Alguém que possa trazer para a gente aqui esse desafio, e essa pessoa que trouxer isso, eu vou conversar com você, eu vou poder te dar algum direcionamento, e vou pedir também aos amigos que estão aqui, que possam também opinar. A ideia é que a gente faça um hot seat. É alguém que vai sentar aqui para tirar uma dúvida, para falar a respeito de um desafio que está vivendo, e eu vou dar uma direção, um direcionamento, trazer clareza e direção para isso, assim como vocês também. A ideia é que vocês também participem, se alguém tiver alguma sugestão para dar, uma opinião para dar, participar também, ok? Então, quem que quer compartilhar conosco um desafio que está vivendo hoje em relação à inteligência emocional dentro do seu ambiente de trabalho e que quer alguma orientação, alguma direção? Levanta a mão para mim, quem é que quer participar. Nossa, mas que legal, gente, ninguém tem? Ou vocês estão tímidos? Sei não, hein? Tô achando que vocês estão tímidos. Quem que pode trazer algo que está vivendo? Ou não, Cris, não estou com problema, mas eu gostaria de desenvolver um pouco mais a questão da inteligência emocional. Lembra o que nós vimos hoje? Inteligência emocional é o que faz a grande diferença na nossa liderança. Então, por mais que você tenha uma inteligência emocional desenvolvida, ela sempre pode melhorar. Então, o que vocês gostariam de saber? Cris, sempre eu tenho que falar, parece, né? Ah, que ótimo, que bom, mulher corajosa. Assim, ó, a minha pior nota aqui, que eu avaliei, né? Eu me avaliei, é a questão do trabalho em equipe. É da gente conquistar a colaboração, né? E o trabalho em equipe com alto desempenho. Uhum. Então, assim, a gente só em 3 pessoas, é uma equipe pequena, né? Existe a colaboração? Existe. Mas como a gente ter um alto desempenho onde as pessoas estejam cada vez mais engajadas? As meninas são novas, a minha equipe é nova, então as duas têm 2 meses de trabalho, então é muito recente, mas dá para moldar muito bem, né? Uhum. Eu acho que se você pudesse falar um pouco mais sobre essa conquista, para que essa equipe vista a camisa cada vez mais em conjunto, né? E que tenha essa maturidade para trabalhar com alto desempenho e trazer o resultado que a gente precisa. Que eu acho que eu acredito que quase todo mundo aqui trabalha com uma equipe e precisa desse resultado em conjunto, né? A sua empresa é de quê mesmo, Ana? É uma loja de móveis soltos e decoração, mesa posta, cama posta. Uhum. Ok. Olha só, uma coisa bem importante quando a gente está falando de equipes, principalmente uma equipe jovem, é a gente ter muita clareza sobre as metas que elas têm. Isso é uma das coisas mais importantes. Elas precisam ter muita clareza sobre meta. Outra coisa importante é explicar para ela qual é a sua expectativa. O que você realmente espera dela? Questão comportamental, mostrar para ela visão, missão, valores. Isso a gente viu lá na primeira aula. Missão, visão, valores, isso precisa estar muito claro na cabeça delas. Quando você consegue trazer para elas o que a sua empresa pensa, o que a sua empresa quer, aonde a sua empresa quer chegar, você já melhora muito isso. Depois você traz para ela qual é a meta dela, qual o objetivo dela dentro desse desenho de aonde a empresa quer chegar. Ela precisa entender a participação que ela tem, a importância dela, importância e pertencimento. A gente vai falar disso numa aula mais para frente, mas ela precisa se sentir importante dentro dessa jornada e desse processo e se sentir pertencente
à empresa e ao time. Isso faz também com que haja um maior engajamento dela em relação à meta. A clareza da meta, o que é que ela vai fazer, o prazo que ela tem. Saber que ela pode contar com você, isso é extremamente importante. É a sua participação desde o incentivo à correção. É você estar com elas próximas de você. Eu vou pedir que você anote também, entender qual é o perfil comportamental de cada uma delas. Esse é o tema dessa aula 8 que eu falei. Por quê? Porque cada um de nós somos motivados e incentivados de forma diferente. Tem pessoas que são motivadas por dinheiro, tem pessoas que são motivadas por tempo de qualidade, por exemplo, e uma premiação em folga, para alguns, é melhor e mais vantajosa do que uma premiação em dinheiro. Só que para você poder fazer o ajuste da premiação correta, você precisa entender quem é o seu time. Você precisa entender quem são essas pessoas, o que elas querem, o que realmente faz sentido para elas. Ok? E também de perfil comportamental. Você vai ter pessoas, Ana, que elas gostam muito de serem desafiadas e elas precisam de liberdade para agir. Você dá o desafio para ela, você dá a meta para ela, você se coloca à disposição, mas você dá uma certa liberdade para que ela possa executar. Só que tem pessoas que elas não gostam dessa liberdade, elas preferem se sentir orientadas. Tem pessoas que preferem que você pegue na mão mesmo e você direcione, e você diga o passo a passo, diga o que fazer, dê essa segurança para elas. O que você precisa é entender, sentar com essas 3 pessoas do seu time e entender como elas se sentem mais confortáveis. E você vai perceber que talvez elas sejam pessoas diferentes. Elas precisem de acompanhamentos diferentes, tá? E desenvolver um plano de carreira. Essa geração mais jovem de hoje é uma geração que precisa de estímulos cada vez mais curtos. Então, quando você desenvolve um plano de carreira que ela só vai ser promovida daqui a 1 ano dentro da sua empresa, ela desestimula. Ela acaba preferindo ir para um outro lugar onde ela vai ter algum tipo de promoção, algum tipo de mudança na vida dela, em prazos mais curtos. Então, você fazer pequenos, pegar o que você talvez desse em 1 ano, mas você escalonar isso num prazo menor. A cada 3 meses você dá um incentivo, 6 meses você faz outra coisa interessante, e 1 ano você faz algo mais significativo. Mas ela perceber que ela está evoluindo. Essa geração Z é uma geração que ela precisa de desafios e ela precisa perceber que ela está conquistando coisas. E que essa conquista, se ela fizer o melhor, essa conquista vai ser rápida. Aí você consegue reter com mais facilidade essas pessoas. E engajá-las mais nessa missão. Eu gosto muito de gestão à vista. Então, você colocar metas específicas para essas colaboradoras e elas estarem lá o nomezinho, a meta, o nome delas, quanto elas já venderam, à vista de todo mundo. Esses dados, esses números à vista, porque quanto mais à vista tiver, vai gerando uma competição saudável entre elas, mas uma gestão com clareza. A meta do setor é essa, a meta de fulano é essa, a meta de Beltrano é essa, às vezes a meta é variada, porque vai depender do produto, vai depender da área que essa pessoa atua. Então, deixa essas metas bem à vista, bem clara, para todo mundo acompanhar e vão comemorando lembra de fazer celebração a cada vitória, a cada venda, a cada fechamento, fazer realmente uma rotina de celebração. Ok? Te ajudei? O que mais, gente, vocês podem sugerir para a Ana Karina? Vamos ajudar a Ana? Que mais? Oi, Cris. Oi. Deixa eu falar de novo. Claro! Eu achei muito bacana as suas palavras. Eu acho que para o time ficar engajado e trabalhar em equipe, ele tem que se sentir pertencente, né? Ele tem que saber que aquilo dali não é só mais uma meta que você tem que atingir. Você falou sobre gestão à vista. A gente tem gestão à vista e eu também acompanho e parabenizo semanalmente, faço ranking.
Então, eu gosto de estar no topo, e a minha equipe quer estar no topo também. Isso influencia demais. E a gente fez um mural dos sonhos, né? Então, assim, para chegar naquele sonho, a gente tem que chegar naquela meta. E aí tá todo mundo engajadíssimo. Aí eu acho que para que a gente consiga ter uma equipe performando bem e focadas, ela tem que saber que ela faz parte daquilo, né? E a gente tem que estar sempre parabenizando, elogiando, mostrando que conseguiu, que se superou, e vem dando certo. Legal. Ó, o Diego completando aí, Ana Karina. Mural dos sonhos, muito bom, Diego, bem lembrado. Mural dos sonhos é extremamente importante. Mural dos sonhos da empresa, onde a empresa quer chegar, e se você fizer o mural dos sonhos da empresa linkado com o mural deles, melhor ainda. Sabe? E outra coisa que é bacana é você saber que o colaborador chegou naquele sonho e ele vem dividir isso com você, né? Esses dias, uma colaboradora veio dividir comigo e ela veio empolgada, assim, a empolgação era gigantesca, como se eu fosse da família. E aí eu vejo que eu estou fazendo um trabalho legal, porque são nesses momentos que a gente identifica, né, a evolução e que a gente está botando em prática e está tendo retorno. Sim, sim. Muito bom. É isso aí. Boa, Diego. Obrigada pela colaboração, viu? Nada, boa tarde, tchau. Gente, mais alguém para sugerir para a Ana Karina, para dar alguma sugestão para ela? Como é que ela pode melhorar ainda mais a equipe dela, ter um alto desempenho? Quem que pode sugerir alguma coisa para a Ana? Alguém que já está aplicando, às vezes você já está fazendo aí na sua empresa, está funcionando para você, está dando certo, e você está sugerindo aí para ela, pode sugerir para ela melhorar lá. Mais alguém? Não? Então, ok. Outro líder, obrigada, viu, Ana, pela sua participação, sempre muito bom, só que você trazer isso para a gente, porque você vai engajando todo mundo aqui, obrigada. Mais alguém, gente, que queira trazer uma demanda para a gente conversar, para a gente dar alguma sugestão, para a gente dar alguma direção, alguma opinião para você? Aproveitem, aproveitem, agora é a hora. Alguém que tem alguma coisa para colocar sobre inteligência emocional, sobre como desenvolver, alguma dúvida? Temos aqui algum líder que tenha dificuldade em dar feedback? Tem, gente? Ou não? Vocês são bons de feedback? Vocês estão tranquilos com o feedback? É a primeira turma que está tranquila com o feedback. Ou está tranquilo porque sabe fazer, ou está tranquilo porque não sabe fazer? Posso falar de novo? Pode, Diego, pode. Cris, eu costumo dar feedbacks e eu acredito que eu venho atuando bem, até venho trabalhando na inteligência emocional para melhorar os feedbacks. Mas algumas... Eu tenho duas equipes, né? Algumas dos colaboradores não têm tanta inteligência emocional para receber o feedback, né? Às vezes, a gente fala e aí a pessoa não entende que aquilo é construtivo e aí, tipo, acaba tendo uma reação negativa, ou então fica emburrado. Às vezes eu não sei muito lidar com isso, porque a gente, como líder, a gente quer sempre tomar as decisões corretas para a empresa, né? O que é melhor para a empresa, o que é melhor para o colaborador. Nunca você vai tomar uma decisão que não é pensando de forma positiva e para o crescimento dele, mas muitas vezes eles não têm essa inteligência e a maturidade e não sabe absorver isso de uma forma positiva. Como que você... O que você me diria nesse caso? Boa. O que é importante, Diego? Você fazer sempre contatos com o seu time, não só na hora do feedback. Você sentar e fazer interações positivas. Existe eu vou trazer ainda essa ferramenta numa próxima aula, eu não lembro agora o número dela, mas eu vou trazer, que chama linha de losada. Ela é uma ferramenta que a gente utiliza para mensurar
os contatos que nós temos, que nós chamamos de interações positivas, as interações positivas que nós temos com o nosso colaborador e interação negativa. Se você mantém contato, interação com o seu colaborador, mas na hora de dar feedback, isso vai se tornando uma relação ruim, e toda vez que você vai conversar com essa pessoa, ele pensa, ai meu Deus, lá vem. Então, o que a gente tem como uma média saudável para você ter uma boa relação com esse colaborador e conseguir fazer um feedback? É você fazer de 6 a 8 interações positivas para fazer o feedback. O que eu estou chamando de interação positiva? É você dar um bom dia olhando nos olhos e realmente conectando com a pessoa, é você tomando um café com a pessoa, é você fazendo um elogio, você fazer uma celebração junto com ela, não é só elogio, mas além de elogios, você ter alguns outros contatos com essa pessoa. Então, quando você cria o hábito de fazer esses contatos positivos com essa pessoa e fazer uma conversa de alinhamento sobre alguma coisa que não está legal, você consegue equilibrar isso de forma que essa pessoa entenda. Agora, cuidado para também não ser tanta interação positiva assim. Porque na linha de Losada, a gente entende que a partir de 8 interações, quando você começa com sempre dizer sim, sempre elogiar demais, quando você vai dar um feedback também dá ruim. Então tem que ter um equilíbrio entre elogiar e dar o feedback e você ter esse tipo de contato de interações positivas. Nem pode ser interação positiva pouca demais, nem demais. Entende? Balancear, né? Balancear. Então, é interessante você perguntar na hora do feedback, você falar sobre algo que aconteceu e perguntar o que a pessoa pensa sobre isso, conversar. O que levou a pessoa a ter essa ação, o que essa pessoa entende que pode ser feito, na opinião dela, o que pode ser ajustado para que isso não volte mais a acontecer. É manter o feedback, na hora do feedback, como um diálogo, aonde você vai pontuar o desafio, o problema que aconteceu, e vai perguntar para ela o que ela pode fazer para que isso não volte a acontecer. Para não ser um momento de só chamar a atenção, por exemplo. Não. Olha, aconteceu isso, foi uma situação desafiadora, me explica o que foi que aconteceu e tal. E você tem consciência dos prejuízos, dos problemas? Tem. O que você entende que foi um problema? Isso aqui. Ok, e o que você pode fazer, então, para que isso não volte a acontecer? Sim. Fazer com que ela traga isso. Muito bom. Então, da mesma forma que você é muito bom nisso, eu acredito que você também vai conseguir fazer isso. Estamos de acordo? Estamos acordados? Estamos. Feedback costuma ser por escrito. Então, é importante você colocar qual foi o desafio, o que aconteceu, ela escrever qual o compromisso que ela está assumindo com você para que aquilo não volte a acontecer, datar e assinar. Então, e se você vai mantendo essa relação, estreitando cada vez mais, e no feedback você consegue manter um tom equilibrado, um tom de conversa e não de crítica, de acusação, vai funcionar bem bonitinho. Perfeito. Tá? É treino, Diego. Treino. Treinar até se tornar. Às vezes acontece de a gente ser compreensível demais, né? Que eu acho que a gente tem esse hábito, assim, de ser compreensível e tal, e às vezes o colaborador acaba passando do limite nessa questão de tipo assim, não vou dar um exemplo básico, mas tipo, aconteceu algum problema em casa que você poderia passar essa demanda para um outro familiar, mas aí ele sabe que o Diego vai ser compreensível. Diego, eu já vou, você consegue me liberar? Não tem outra pessoa para fazer isso, mesmo tendo, entendeu? E aí acho que também tem isso que você falou, é importante porque às vezes a gente é legal demais, né? Não fica balanceada a linha e aí eles acabam ultrapassando esse limite. Exatamente. É a permissividade. Sim. O que acontece quando nós somos permissivos, como nós somos bonzinhos? O resultado também cai muito. Sim. Nós precisamos ter o equilíbrio entre o dialogar, o conectar, mas também dar a direção. A permissividade tem sido um grande desafio para muitos líderes que querem ser bonzinhos demais. E aí o desempenho do time cai.
Porque quando você também está sendo muito permissivo e aceitando comportamentos, aceitando alguns resultados que não estão bons, você está diminuindo e fazendo com que o resultado do seu time, o desempenho do seu time e a qualidade da entrega também caia. E esse resultado é um reflexo seu como líder, né? Então você não pode aceitar o mínimo, né? Você não pode dar o mínimo, você não pode aceitar o mínimo. É isso aí. Então não dá para ser tirano, mas também não dá para ser permissivo. Todos os dois estragam muito o comportamento e o desempenho do time. Tanto ser duro demais, como ser permissivo demais. Traz prejuízo para todo lado. Tá bom? Maravilhoso. Obrigado. Nada. Alguém mais, gente, quer contribuir com o Diego? Alguém que já tenha passado por isso, que tenha experiência com isso e queira dar alguma sugestão para ele? Alguém mais para sugerir? Dar uma ajuda, dar uma direção, uma opinião do que ele pode fazer? Tranquilo, então? Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui, o Paulo já colocou lá no nosso grupo, mas esse aqui, gente, essas são as tarefas dessa semana. O capítulo 7 do livro Monge Executivo. Cris, eu já li, lê de novo. Lê com essa mentalidade que nós estamos agora, falando sobre inteligência emocional, tá? Então, leia capítulo 7 e Sonho Grande, o capítulo da missão dada é missão cumprida. Temos aí também 2 filmes extraordinários, 300 e A Última Fortaleza. Todos livros que falam, livros e filmes que falam sobre inteligência emocional e liderança. Eu quero sugerir para você pegar a sua avaliação multidirecional de inteligência emocional e você aplicar com pessoas. Imprima 5 folhas, entrega, pega de volta para você fazer uma avaliação se realmente você foi assertivo na sua avaliação. Se você realmente tem a inteligência emocional que você acredita que você tenha, tá bom? Na opinião das pessoas. Combinado, amigos? Tranquilo? Então, ótimo! Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Gente, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Que vocês tenham aí 2 semanas extraordinárias, abençoadas, muito produtivas. Coloquem em prática isso tudo a respeito da inteligência emocional e vocês vão ver a liderança de vocês ir para um patamar de desenvolvimento ainda melhor. Tenho certeza que se vocês praticarem isso aqui nos próximos 15 dias, vocês vão chegar daqui a 15 dias animadíssimos com tudo que vai acontecer, tá bom? Então, ó, Josimar, hoje você ficou muito caladinho. Josimar, eu gosto quando você participa, viu? Um beijo. Mas no próximo você participa, fez falta a sua participação. Um beijo no coração de vocês, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Pessoal, não deixem de responder a pesquisa de satisfação que eu vou soltar lá no grupo, tá bom? Ótimo, obrigada. Beijo. Tchau, tchau.